Oi, gente, eu sou a tutora Grace e junto com o Cláudio nós iremos apresentar a tutoria de músculos e articulações da cabeça. Esse daqui é o nosso roteiro. Primeiramente falaremos dos músculos da face e do couro cabeludo e depois dos músculos da mastigação. Começando com a face e o couro cabeludo, nós temos da posição cranial ao caudal o músculo occipitofrontal. A origem desse músculo é nos 2/3 laterais da linha nucal superior, que é mais ou menos essa daqui, que é um acidente ósseo do osso occipital, caso vocês não lembrem. E a inserção desse músculo é na pele e na tela subcutânea dos supercílios, como a gente pode ver aqui, e da fronte. Uma coisa muito importante sobre esse músculo é que junto com ele nós temos a aponeurose epicrânica. O que é essa aponeurose? A aponeurose epicrânica é uma das aponeuroses mais importantes e mais fortes do corpo humano, que é ela que vai fazer a junção do ventre frontal desse músculo com o ventre occipital. Então, a gente tem aqui os ventres, occipital e frontal, e a aponeurose aqui em branco. E qual é a função desse músculo? Quando ele contrai, ele vai elevar os supercílios e enrugar essa pele aqui da fronte. Aqui os supercílios e aqui a pele da fronte. E ao mesmo tempo que ele vai causar a protração, ou seja, a anteriorização do couro cabeludo. E geralmente ele vai causar a mímica facial de surpresa ou curiosidade. Uma correção clínica muito importante desse músculo é que há momentos, há casos em que o paciente apresenta uma laceração dele. O que acontece? Como eu havia falado antes, a aponeurose epicrânica ela é muito resistente e muito forte. Então, geralmente, quando o paciente ele apresenta alguma queda, ele apresenta alguma ferida superficial no couro cabeludo, geralmente não atingiu profundamente essa aponeurose, porque não há um grande afastamento da pele assim, significativo para fazer uma sutura. Então, é só fazer um curativo e esperar a recuperação gradual daquela pele. O grande problema é que, quando a gente tem uma ferida profunda, como nesse caso aqui, a gente tem uma laceração, provavelmente dita da aponeurose, principalmente em plano coronal, ou seja, o plano que vai dividir o corpo em porção anterior e posterior. E aí, essa laceração vai causar uma tração do ventre frontal e o ventre occipital desse músculo em direção às opostas, e justamente vai abrir uma laceração muito grande, e aí precisa fazer sutura para poder causar uma recuperação eficiente dessa pele e da aponeurose. Em segundo lugar, nós temos o prócero. O prócero, a origem dele é na face aponeurótica que cobre o osso nasal e a cartilagem nasal lateral, que é aqui, e a inserção dele é na pele da fronte inferior entre os supercílios. Então aqui a gente tem os supercílios e a gente tem a inserção dele aqui. A gente também pode relacionar a inserção dele com a glabela, que é aquele ponto cronométrico que a gente geralmente usa para poder estudar o crânio, localizações acidentes do crânio. Então, caso você não lembre, isso daqui é a glabela. Aqui é a glabela, no caso. E qual é a função do prócero quando ele contrai? Ele vai abaixar a extremidade medial do supercílio, extremidade mesial, porque é a que está mais próxima do plano medial do corpo, e enruga a pele sobre o dorso do nariz. Geralmente exprime desdém, aversão, ou também quando a gente tem cheiro muito ruim de alguma coisa, a gente faz essa expressão facial aqui. E o prócero é responsável por ela. Nós temos o corrugador do supercílio. A origem é na extremidade medial do arco superciliar, que é aqui. Extremidade medial, por quê? Porque está mais próxima do plano medial do corpo. E a inserção é na pele superior, ao meio da margem supraorbital, e no arco superciliar, que é aqui. E qual é a função desse corrugador quando ele contrai? Ele traciona o supercílio medial, como a gente pode ver aqui, e inferiormente, cria rugas verticais acima do nariz que exprimem interesse ou preocupação. Ou até mesmo cinismo, né? Dependendo da pessoa. Então, a gente cria essa expressão facial aqui. Um músculo muito importante também que a gente tem é o orbicular do olho. A origem do orbicular do olho, por ele ser muito grande, são 3. A primeira delas é na margem orbital medial, no ligamento palpebral medial e no osso lacrimal. O osso lacrimal a gente não consegue ver, mas ele está bem aqui atrás, porque ele é mais interno em relação a esse músculo, mas ele está aqui. A inserção do músculo, né, é uma só, que é na pele ao redor da margem da órbita. E aí uma coisa que eu não mencionei antes, mas vocês devem ter percebido, é que assim, quando a gente tem os músculos dos membros superiores e inferiores, geralmente a inserção deles é numa superfície óssea. Já no caso dos músculos da mímica facial, não são na superfície óssea, são geralmente na pele mesmo e no tecido subcutâneo. Então tem essa diferença. E essa diferença
é justamente a que causa a nossa mímica facial, porque se fixasse no osso, a gente mexeria o músculo e não teria tanta expressão como se tivesse fixado na pele, como é o caso. E qual é a função dele quando ele contrai? Bom, geralmente na parte palpebral dele, quando a gente vai piscar involuntariamente, a gente vai fechar as pálpebras com suavidade. Então é a parte palpebral que vai ser responsável por isso. Quando a gente vai fechar a pálpebra com firmeza, por exemplo, quando a gente quer piscar para algum lugar ou até mesmo quer dormir com força, a gente vai fechar a pálpebra com firmeza e aí a gente vai agir na parte orbital do orbicular do olho. Uma correlação clínica muito importante desse músculo é que há casos que a gente tem uma paralisia do orbicular do olho. O que acontece? Todos os músculos da mímica facial, eles são inervados pelo nervo facial, que é o sétimo par craniano. E aí, quando a gente tem alguma lesão, geralmente periférica desse nervo facial, a gente vai causar uma paralisia dos músculos e pode causar também uma paralisia do orbicular do olho. O que acontece? A inervação dele, quando a gente vai estudar a inervação dos músculos, a gente divide didaticamente em músculo superior e músculo inferior. O músculo superior, como vocês podem ver aqui, ele recebe inervação tanto do laranjinha como do amarelinho, uma inervação dupla. Já a parte do músculo inferior recebe inervação única, só da parte laranjinha. E além disso, além de ser uma inervação única do inferior e do superior dupla, a gente também tem uma inervação contralateral. Ou seja, o córtex longo contralateral é o que vai inervar o músculo daqui. Para poder sintetizar um pouco mais isso, funciona assim. O córtex esquerdo vai ser o que vai sair uma fibra nervosa em direção à ponte, que vai te redirecionar a um músculo inferior direito. Já o córtex direito vai sair uma fibra nervosa se redirecionando à ponte e vai inervar o músculo inferior e superior esquerdo. E aí, geralmente, quando a gente tem uma lesão periférica, que é justamente aqui, a gente acaba paralisando, o paciente acaba paralisando toda a musculatura, inclusive do orbicular do olho, e aí a pálpebra superior não consegue ser fechada de forma ativa. O paciente não consegue fechar essa pálpebra. E qual é a importância clínica disso? É que quando a gente não consegue fechar a pálpebra, a gente causa um ressecamento da córnea, né, por conta disso. E aí esse ambiente fica mais propício a desenvolver inflamações, infecções, como por exemplo a ceratite. Então essa é a importância clínica da gente paralisar esse orbicular do olho. Inclusive a paralisação dele é chamada de hemiplegia do músculo, né? M de metade e plegia de paralisação. Então a gente pode ver aqui que ele consegue fechar essa pálpebra tranquilamente e essa daqui ele não consegue fechar. Inclusive quando ele tenta fechar, a íris começa a revirar por alguns reflexos nervosos que vocês vão ver depois no período que vem numa aula de neuroanatomia. Nós temos procedimentos nasais. Os músculos nasais, eles são dois, porque a gente tem o esquerdo e o direito. Eles têm duas origens. A parte alar, que é essa parte aqui do músculo nasal, a origem dela é no processo frontal da maxila. E já a parte transversa, que é essa parte aqui, é justamente na maxila. E a inserção dos dois é única, que é na cartilagem nasal. E qual é a função dos nasais? Quando a gente tem a contração deles, a gente vai mover a asa do nariz em direção ao septo, como a gente pode ver aqui, para poder comprimir a abertura nasal. Então, a gente vai diminuir a abertura nasal. Já o levantador do lábio superior e da asa do nariz é um nome muito grande, mas é um músculo só. A origem dele é no processo frontal da maxila e a inserção é na cartilagem alar maior. E qual é a função dele? Quando ele contrai, ele abaixa a asa lateralmente aqui no cantinho e dilata a abertura nasal anterior, geralmente durante raiva ou esforço. E aí, geralmente, a gente pode relacionar didaticamente que o levantador do lábio superior da asa do nariz, ele faz uma ação contrária à ação do nasal, digamos assim, já que o nasal comprime e ele dilata. E é essa expressão facial aqui, ó, pode ver que fica bem dilatado. A gente também tem o levantador do lábio superior. A origem dele é na margem infra-orbital da maxila. E a inserção dele, como ele é levantador do lábio superior, é na pele do lábio superior. E qual é a função dele quando ele contrai? Ele vai retrair o lábio superior, como vocês podem ver aqui, bilateralmente, e ele vai aprofundar o sulco nasolabial, que é esse suco aqui, como vocês podem ver. Nós também temos o zigomático menor,
Geralmente os músculos da mímica facial têm zigomático, quer dizer que está relacionado ao osso zigomático. E qual é a origem dele? É na face anterior do zigomático, que é aqui, e a inserção dele, assim como no anterior, também é na pele do lábio superior. E qual é a função? Retrair e elevar também o lábio superior e aprofundar o sulco nasolabial. Só que como a gente pode ver aqui, nesse caso o paciente fez uma retração unilateral. Mas ele também é capaz de fazer bilateral, juntamente com o levantador do lábio superior. Ou seja, uma ação conjunta dos músculos. Nós também temos o zigomático maior, que a inserção dele é na face lateral do zigomático, e a inserção dele é no ângulo da boca, que é o que vai fazer o levantamento dessa parte aqui, que é justamente a comissura labial bilateralmente, quando a gente vai sorrir, como a gente pode ver aqui, unilateralmente, quando a gente vai querer ser uma questão de desdém, de nojo, etc. Então, essa daqui é a comissura labial, que é o ângulo da boca, e ele vai fazer esse levantamento dessa parte aqui. Nós também temos o levantador do ângulo da boca, que a origem dele é na margem infraorbital da maxila, e a inserção é no ângulo da boca. Ele vai alargar a rima da boca. O que acontece? A rima da boca é justamente a abertura da boca. Então, ele vai abrir a abertura da boca para poder sorrir com os dentes à mostra, que é justamente essa parte aqui. Ele não está sorrindo com os dentes à mostra, mas ele abre a rima da boca. Nós temos o orbicular da boca, o orbicular do olho é do olho, o orbicular da boca é da boca. E também tem 3 origens. A primeira origem é na parte medial da maxila e da mandíbula. A segunda é na face profunda da pele perioral, ou seja, da pele que está em volta da cavidade oral. E também no ângulo da boca, ou seja, também vai mexer com a comissura da boca. A inserção é na túnica mucosa dos lábios, que vocês vão ver essa túnica mucosa, túnica muscular, com mais detalhes no segundo período em histologia. Qual é a função dele? O tônus, quando a gente vai contrair, ele fecha a rima da boca, fecha a boca. E a contração comprime, e protrai, ou seja, puxa para o plano anterior os lábios, geralmente com relação ao beijo, e resiste à distensão. Quando a gente vai assoprar alguma coisa, a gente também faz a mesma ação. Esse daqui é como é que ele fica, tá vendo? A gente pode ver como fecha a rima da boca e protrai os lábios, o lábio fica mais à frente. E uma coisa muito importante, assim como no outro é bem parecido, a gente também pode ter a paralisia do orbicular da boca, relacionada também ao nervo facial, como eu falei antes, do sétimo par craniano. Só que, como a gente para o orbicular da boca, a gente, geralmente relacionado a AVC, inclusive, a gente vai ter distúrbios na articulação da fala. E aí, o ângulo da boca, ou seja, a comissura da boca cai, e aí pode ser que ocorra um extravasamento involuntário da saliva pela boca. Então, a pessoa vai começar a salivar porque ela não vai ter o controle do fechamento da rima da boca. E aqui acontece, a gente pode ver que um lado o paciente consegue sorrir, digamos assim, e no outro não tem ação nenhuma, porque ele lesionou o nervo facial. A gente também tem o risório. A origem do risório é na face parotídea da glândula parótida, e na pele da boca. Só que isso daqui é muito variável. Às vezes tem, às vezes não tem, depende de pessoa para pessoa. E a inserção do risório é no ângulo da boca. A função dele, como ele diz, risório, ele vai elevar a comissura labial, os ângulos da boca, bilateralmente, para poder sorrir sem mostrar os dentes. Como pode ver aqui que ele está fazendo igual no outro. Ele está elevando a comissura bilateralmente para poder causar o sorriso. A gente também tem o bucinador. Gente, então, o bucinador é uma fonte de muita polêmica, porque, assim, os anatomistas discordam muito se o bucinador ele é realmente da parte da mímica facial, se ele é da parte da mastigação. Então, assim, a gente vai pegar a bibliografia e vai jogar para vocês. A origem do bucinador é na mandíbula e nos processos alveolares da maxila e da mandíbula. Processos alveolares, para quem não lembra, é onde os dentes vão se fixar com as suas gonfoses, tá? E a inserção do bucinador é no ângulo da boca e no orbicular da boca, como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo? No ângulo e no orbicular. E qual é a função dele quando ele acaba se contraindo? Ele vai pressionar a bochecha contra os dentes molares, ele vai auxiliar a língua a manter o alimento fora do vestíbulo da boca, ou seja, fora do local que extravase os dentes, quando a gente estiver mastigando, e resiste à distensão, sopro.
Então, a gente pode ver que quando a gente tem um sopro, a gente tem a ação de dois músculos. A gente pode ver que como é que ele faz essa relação de resistência à distensão, que é o sopro, e como ele vai, assim, realmente a nossa bochecha, digamos assim, né? E aqui a gente tem uma relação clínica muito importante e muito atual, que é a bichectomia. A bichectomia é um procedimento cirúrgico que a gente vai fazer a remoção do corpo adiposo de Bichat. Bichat é porque, assim, anatomista adora epônimo. Eles adoram colocar o nome deles em descobertas anatômicas. E esse corpo adiposo se situa externamente ao músculo bocinador, como a gente pode ver aqui. Geralmente, a indicação para a realização da bichectomia pode ter alguma razão funcional, estética ou ambos. A gente vê muito atualmente que geralmente é estético, né? E qual é o grande problema de realizar essa bichectomia? A gente tem que fazer geralmente com muito cuidado, ou caso seja paciente, com um profissional de confiança. Por quê? Essa área aqui é uma área, como vocês viram antes, na paralisação do orbicular da boca e do olho, que passa o nervo facial e passa o ducto parotídeo. Então, caso o profissional faça uma incisão que ele não se preocupe com isso, ele pode causar uma lesão do nervo facial e, assim, paralisar a face do paciente. Então, o local precisa ter muito cuidado por ter muitas correlações anatômicas envolvidas nele. E a gente também tem o mentual. O mentual, a origem dele é no corpo da mandíbula, como a gente pode ver aqui, e a inserção é no sulco mentolabial. O que é sulco mentolabial? Diferentemente do sulco nasolabial, o sulco mentolabial é esse daqui, ó. É o que está entre a boca, digamos assim, o vermelhão da boca, e o queixo, tá? Porque mento é prefixo do queixo. E a função dele? Ele vai protrair o lábio inferior, ou seja, ele vai levantar e jogar para fora, digamos assim, o lábio inferior. E, além disso, vai elevar a pele do mento, exprimindo dúvida. Tipo, quando a gente faz assim, sabe, para alguém. Que é o que ele está fazendo aqui. Nós também temos o abaixador do lábio inferior, que a origem dele é no platisma. O platisma, gente, é esse músculo aqui, tá? Esse músculo aqui em cima. E na parte anterolateral do corpo da mandíbula, que é aqui. E a inserção dele é na pele do lábio inferior, que é justamente na pele também. E qual é a função? Retrair ou inverter o lábio inferior, que é uma sensação de tristeza. Quando a gente está chorando, a pessoa está chorando muito, geralmente ela faz exatamente esse movimento, que é uma tristeza profunda. A gente pode ver aqui como é que ele está fazendo. E o abaixador do ângulo da boca, que ao invés de ser do lábio é do ângulo, também tem a ver com a comissura. A origem dele é na base anterolateral, da mandíbula, como a gente pode ver aqui, e é no ângulo da boca, diferentemente do abaixador do lábio inferior, que é aqui. Esse é no ângulo, realmente na comissura. O que ele faz, como eu havia falado antes? Ele abaixa a comissura labial bilateralmente para exprimir reprovação, tristeza, decepção, entre outros. E a gente tem o platisma, como eu havia falado antes. O platisma ele tem origem na tela subcutânea das regiões infra e supraclavicular, como a gente pode ver aqui, ó. Infra e supra. Clavicular, né, no caso, e a inserção dele tem 3, no caso, é o contrário. É na base da mandíbula, na pele da bochecha e do lábio inferior, e no ângulo da boca, e no orbicular da boca. Então, ele possui várias inserções, ele está extremamente relacionado. E qual é a função dele? Ele abaixa a mandíbula, ele consegue puxar a mandíbula para baixo, digamos assim, e ele tensiona a pele na região inferior da face do pescoço. Geralmente, quando você está estressado, quando você está muito tenso, você acaba fazendo isso involuntariamente, né, sem perceber. E quem está fazendo isso? É o platismo. A inervação, como eu havia falado antes, dado um spoiler na paralisia dos orbiculares, né, é feita na parte motora pelos ramos do nervo facial, que é o sétimo par craniano, e sensitiva, que é o que a gente sente, pelos ramos do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano, como a gente pode ver aqui, que é bem diversificado. E qual é a importância da inervação? A gente tem a parótida, que é muito importante, que é uma glândula que tem a função de produção de saliva, de produção e secreção de saliva, ou seja, a parte da gente deglutir alimentos, etc., tem a ver com a parótida. Vocês vão ver isso com mais detalhes no período que vem, mas só para dar um spoiler também. O que acontece? O nervo facial, ele atravessa a parótida e emite seus ramos. E aí, quando a gente tem alguma patologia nessa glândula, geralmente tem um tumor, parotitite, ou até mesmo um cisto, a gente pode comprimir o nervo facial, e não o nervo trigêmeo, gerando paralisias na face.
Agora imagina, se fosse o nervo trigêmeo aqui, a gente ia sentir dor. Como é no facial, a gente paralisa, porque é inervação motora. E aí, quando a gente vai fazer alguma intervenção cirúrgica de retirada desse tumor ou do cisto, a gente tem que ter muito cuidado com os nervos e o conduto parotídeo, assim como na bichectomia. Aqui até mais porque está causando uma compressão, né? Então tem que tomar cuidado na hora da gente fazer a ressecção desse tumor de acabar não atingindo o nervo ou o ducto parotídeo. A irrigação e a drenagem venosa. A irrigação é feita por ramos da artéria caudídea externa, principalmente artérias faciais. São várias, como a gente pode ver aqui, então é uma irrigação muito rica, né? Já que são músculos muito importantes. E a drenagem são feitas por veias satélites das artérias, que são as veias faciais. A gente pode ver que é como se fosse complementar. Artéria facial, veia facial. Agora, a mastigação, que é uma parte um pouco mais curta. Em relação à mastigação, nós temos os músculos temporal, que é aquele músculo grandão que sempre falam, que a origem dele é no assoalho da fossa temporal e na fossa temporal profunda. E a inserção é no processo coronoide e no ramo da mandíbula. A gente não consegue ver com clareza porque, claramente, o osso está na frente, mas é bem aqui dentro. E qual é a função? Elevar a mandíbula, né, para poder causar mastigação, e fibras posteriores que retraem a mandíbula. Aí a gente também tem o masséter. O masséter, a origem dele é no arco zigomático, né, que é aqui no zigomático. E a inserção dele é no ramo da mandíbula e no processo coronoide, que é aqui. E qual é a função? Elevar e realizar a protusão da mandíbula. Ou seja, quando a gente vai mastigar, a gente acaba causando a movimentação do masséter e do temporal. E a gente tem o pterigóideo, é um nome muito... é um trava-língua, né? Lateral. E qual é a origem dele? A cabeça superior dele é na superfície infratemporal da asa superior, da asa maior do esfenóide, desculpa. E a cabeça inferior dele é na lâmina pterigóide lateral. E a inserção dele é no colo da mandíbula, no disco articular e na cápsula da articulação temporomandibular, que eu vou falar um pouquinho mais depois. E qual é a função? Juntos, né? Eles realizam protrusão da mandíbula e abaixam o queixo. E separados alternadamente, produzem movimentos laterais. Então, quando a gente junta tudo, é que a gente consegue fazer o movimento da mastigação, que é como se fosse uma coisa circular, digamos assim. Nós temos o medial também. A origem dele, a cabeça profunda, é na superfície medial da lâmina pterigóidea lateral e no osso palatino. E a cabeça superficial na tuberosidade da maxila. A inserção é no ramo da mandíbula, inferior ao forame da mandíbula, que é mais ou menos aqui. A gente não consegue ver por causa do osso, mas é aqui. E qual é a função? Elevar a mandíbula. Juntos, eles conseguem fazer a protrusão da mandíbula. E, agindo separados, fazer uma protrusão lateral, assim como o pterigóide lateral. E, alternadamente, eles realizam um movimento de trituração. Ou seja, é quando a gente faz aquele movimento circular de mastigação. Uma coisa muito importante agora, que eu tinha falado antes que eu ia explicar, é a articulação temporomandibular, que geralmente a gente tem intimidade e chama de ATM. A ATM ela é sinovial do tipo gínglimo, e tem detalhe muito importante que eu vou falar depois sobre isso daqui, sobre essa definição. Ela faz movimentos de flexão, ou seja, elevação, extensão, que é uma depressão, protração, retração, deslizamentos laterais e rotação. Ela faz muitos movimentos. E são produzidos pelos músculos juntos. É um conjunto de movimentos, que é o temporal, o masséter, os pterigóides medial e lateral. Então, juntos, eles vão causar mastigação, novamente aquele movimento circular, quando a gente mastiga. Uma coisa muito legal é que, assim, quando a gente está quase entrando naquele sono mais profundo, o REM, quando a gente fica em posição de decúbito dorsal ou sentada, a contração tônica relaxa e a gravidade ela vai causar uma depressão da mandíbula. E por isso que a boca se abre e aí, geralmente, assim, acorda com uma babinha aqui, é por conta disso. Por conta da gravidade que vai sobre a mandíbula e abrir a boca. Uma coisa que eu queria mencionar para vocês sobre a ATM é aqui, ó, onde ela fica, tá vendo? Ela tem um disco articular, a cabeça da mandíbula, a cápsula articular, e tem relação com o músculo pterigóide lateral na sua porção superior, e com o músculo pterigóide lateral na porção inferior, como a gente pode ver aqui. Uma coisa muito importante sobre a ATM
que gerou muita dúvida também, assim, ao longo dos períodos, é que, assim, a ATM é bicondilar, assim como a articulação do joelho, se vocês quiserem relacionar. E também ela pode ser classificada como falso gínglimo. Por quê? A articulação do tipo gínglimo, ela só realiza movimentos em um único eixo, que é flexão e extensão. O que não ocorre nessa articulação, já que ela faz protrusão, depressão, entre outros. E já que ela também pode, como eu falei aqui, ó, deslizamento e rotação. Só que, no entanto, quando a gente vai ler a bibliografia do Moore, a gente consegue perceber que elas são consideradas do tipo gínglimo, mas estão associadas a deslizamento e rotação. Ele não chama de falso gínglimo. Então, assim, tomem cuidado com qual bibliografia vocês vão estudar, vão se basear, etc., porque diferem muito de anatomista para anatomista, tá? Mas saibam que existem duas classificações para a ATM. Aqui a gente pode ver de novo como é que ela é. E uma coisa muito importante que pode acontecer uma correlação clínica da ATM é o prognatismo. O que acontece? São quando os dentes inferiores, eles ficam anteriores aos superiores, ou seja, quando eles ficam mais para frente em relação a esse daqui de cima, ao fechar a mandíbula, a pessoa fica assim. Pode ocorrer por crescimento anormal do osso da mandíbula, chupar o dedo, uso prolongado de chupeta ou mamadeira. Então, a pessoa pode crescer e ficar com prognatismo. Geralmente provoca má oclusão dentária, como a gente pode ver aqui. Aí a pessoa precisa usar um aparelho ortodôntico para poder resolver. E pode ser um preditor de via aérea difícil para intubação orotraqueal. Então, se a pessoa tem isso daqui, como a mandíbula dela tá normal ou tá um pouquinho mais para frente, digamos assim, pode ser uma via difícil da gente realizar a intubação orotraqueal. Então, são coisas que o médico, principalmente no pronto-socorro, precisa estar atento para poder realizar o procedimento da melhor forma possível para o paciente e para ele. Aqui é só uma imagem como é que é, de fato, que é assim. Quando os dentes inferiores ficam anteriores ou superiores, quando a gente fecha a mandíbula. Aí que é essa diferença. Esse daqui é o prognatismo, pró, de para frente, retro para trás, retrognatismo, que também pode acontecer. O que pode acontecer também, outra relação clínica muito legal, legal só de estudar, tá, gente? É a luxação da ATM. O que acontece? Quando a gente contrai excessivamente os músculos pterigóides laterais, que quando a gente está estressado ou coisa do gênero, ou morde muito, pode ocorrer luxação anterior da cabeça da mandíbula, como vocês podem ver aqui. E aí o paciente sente muita dor e etc. Então é preciso ter muito cuidado quando a gente está precisando de cirúrgico, na ATM também, novamente devido à proximidade do nervo facial e aurículo temporal da ATM, assim como na bichectomia, assim como na paralisia dos orbiculares da boca e do olho. Então, quando a gente tem lesão dos nervos e rompimento dos ligamentos, caso a gente não tenha cuidado no procedimento cirúrgico, a gente pode deixar essa parte aqui frouxa e instabilidade na articulação. Então, o paciente vai apresentar problemas inúmeros. Tipo assim, ele não vai conseguir mastigar direito, nem fechar a boca direito, entre outros. Então, é uma área que precisa de muito cuidado mesmo. A inervação dos músculos da mastigação são, em sua maioria, pelos nervos do ramo trigêmeo, que é o quinto par craniano, que é justamente aquela parte sensitiva dos músculos da mímica facial, como a gente pode ver aqui, ó. E também tem uma coisa muito, muito incrível, que é a neuralgia do trigêmeo. Que acontece? A gente tem um distúrbio sensitivo da raiz sensitiva, né, do nervo trigêmeo, que é o quinto par craniano. Por ser sensitivo, como o nome já diz, quer dizer que vai gerar dor. Não vai ser motor, vai gerar dor. E aí o paciente, ele cursa com crises súbitas de espasmo doloroso, que pode durar em média de 15 minutos. Então o paciente fica sentindo aquela dor insuportável por 15 minutos. E geralmente pode ser causada por compressão por tumores, danos físicos de procedimentos cirúrgicos, como bichectomia, entre outros, ou odontólogos e infecções. Então, se o paciente ele fez um canal, e vamos dizer que o canal ele não foi totalmente feito de maneira correta, o paciente pode sentir essa dor, e aí vai querer dar uma neuralgia do nervo trigêmeo. Em alguns casos, a dor é tão forte, que o paciente ele tem alteração psiquiátrica de depressão, tentativa de suicídio. Então, a gente consegue perceber como um simples erro no procedimento cirúrgico pode causar danos, assim, muito grandes para a vida do paciente. Então, é preciso ter muito cuidado e muita responsabilidade na hora de fazer um procedimento cirúrgico nessas áreas. E a irrigação e drenagem, né? A irrigação das artérias maxilares
e a drenagem pelo plexo pterigóide. A gente consegue perceber a diferença, que aqui a artéria tem um nome e a veia tem outro. Isso daqui é só um resuminho que eu preparei para vocês, para a gente poder lembrar de tudo, porque é muito músculo, gente. Então, assim, a gente tem aqui o osso frontal, como eu falei antes com vocês. Depois a gente tem o prócero, que é perto da glabela, que é aquela parte do ponto cronométrico. A gente tem o corrugador do supercílio e o orbicular do olho. Por que eu coloquei assim? Porque o corrugador do supercílio fica atrás do orbicular do olho, tá? Porque ele é mais interno em relação ao orbicular do olho. Aí não dá pra ver assim. A gente tem o nasal, que tem nos dois lados. Eu coloquei um lado só pra não poluir muito a imagem. A gente tem o levantador do lábio superior e da asa do nariz. A gente tem o levantador do lábio superior, que se fixa aqui, né? Como parece sincero aqui, na verdade. A gente tem o zigomático menor, zigomático maior. O levantador do ângulo da boca, que fica mais ou menos meio escondidinho aqui atrás. A gente tem o orbicular da boca, que é bem grande. O risório, que é essa partezinha aqui, tá vendo? É esse daqui. A gente tem o mentual, que a gente é aqui embaixo. A gente tem o abaixador do ângulo da boca. O abaixador do lábio inferior. E, desculpa, gente, é porque a gente tem o platismo, que vai ser meio apresentado no outro. Se vocês não perceberam, eu pulei um, que é o bucinador. Por quê? O bucinador, ele é muito interno em relação a esses músculos. Então, a gente não consegue ver ele nessa vista aqui, com todos eles aparecendo. Aí, por isso que eu vou mostrar ele na hora de mostrar os músculos da mastigação. Então, a gente fica aqui, da mastigação. A gente tem um músculo temporal, que é esse daqui bem grandão, como vocês podem ver. A gente tem o masseter. Quando a gente faz a dissecação, a retirada do masseter e do platisma, que é esse daqui aqui embaixo, a gente consegue ver com mais clareza o pterygoide lateral e o pterygoide medial. E esse 3 aqui é o do bucinador. Aqui, quando a gente tira o osso, o platisma e o masseter, a gente consegue ver o bucinador com mais clareza, uma visão lateralizada. É daqui para nossa referência, gente. Muito obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, só mandar no Classroom ou entrar em contato com a gente, tá? Se cuida, gente.